autoritarismo também permeia o universo da criança? E agora, especialmente para os pais, seria o limite uma manifestação de afeto? É com esses dois questionamentos que abrimos mais essa edição do Grafocons. É um programa da TV Cognópolis que tem o objetivo de valorizar a literatura conscienciológica e livros também que têm um viés assistencial e valorizar os seus respectivos autores. Mais uma vez, damos as boas-vindas à pesquisadora veterana da Conscienciologia, nossa amiga aqui do Grafocons, semanalmente conosco, a professora Lilian Zolê. Seja bem-vinda mais uma vez, Lilian. Obrigada, Isa. Obrigada a toda a equipe. Tá? Gratidão aí por participar e poder falar um pouquinho desse livro, Síndrome do Imperador. Muito bom. Todas as vezes aí que um amigo intermissivista se posiciona para a escrita de uma obra, seja conscienciológica ou não, seja com viés assistencial, penso que todo o grupo saia ganhando com isso. Agora, nessas duas questões que a gente colocou já na introdução do nosso programa, Lilian, seria aí a criança, aliás, a primeira pergunta, a primeira questão foi, o autoritarismo, ele também permeia o universo da criança, o universo infantil? Sim, Isa. É interessante, né? A criança, ela é moldada, digamos assim, estou trazendo conceitos da ciência convencional, digamos assim, né? Da psicologia. Então, a criança ela vai formando, moldando o temperamento dela com o meio, e também com o processo da educação, do exemplarismo dos pais e tudo mais, né? É claro que aqui a gente vai abranger um pouquinho, né? A questão da conscienciologia, a gente sabe que o temperamento não é só epigenético, digamos assim, né? Então, há algo mais aí paragenético que a gente traz essa herança de nós mesmos, né? Então, sim, a criança ela pode vir com traços mais voltados ao autoritarismo, que seria o quê? Uma agressividade deslocada, uma dificuldade de formar vínculos com pessoas e até mesmo com animais, plantas, uma dificuldade de ter empatia, né? Então, tudo isso é possível no universo da infância. E, repetindo um pouquinho aqui, Isa, só para a gente entender mais, essas características podem ser tanto por questões paragenéticas, ou seja, herança daquela própria consciência, lembrando aqui que a consciência ela é milenar, né? Ela tem várias vidas e se formando, como também pode ser um processo dessa vida apenas. Exemplo, às vezes, e principalmente na infância, como a gente é restringido, né, por esse corpo, a gente acaba sendo muito influenciado pelo meio, né? Então, se vem uma família que já predomina um autoritarismo, uma falta de afetividade, ou seja, não tem um ambiente fértil ali para trocas e formações de vínculo seguro, essa criança ela pode sim começar a se moldar, a se esculpir por esses traços, tá? E assim ela vai tendo algumas dificuldades até ela criar ou recuperar a sua lucidez ou ressignificar esse processo, tá? Então, estou te dando aí algumas, né, talvez alguns alicerces para a gente trabalhar, né, com esse tema que é bem amplo, tá, Isa? Então, a gente vê crianças nesses dois patamares. Só mais uma questão. Como é que a gente pode diferenciar, né, duas questões, né? Uma do meio e a outra mais paragenético, né? Então, o que eu já observei? Quando a criança, ela traz esses traços, né, essas inabilidades, trafares, né, vinculados ao autoritarismo, né, ao arrogo, uma prepotência, né, fora da curva média, né? Geralmente ela tem muito mais dificuldade para abrir mão desse traço ou para aprender coisas diferentes, né? Então ela demora muito, ela vai ficar na adultidade muitas vezes, né? Então e assim vai. Já a criança que é o meio nessa vida intrafísica, que ela acabou pegando alguns traços, alguns ranços, digamos assim, mesológicos, né? Ela tem muito mais facilidade de sair dessa condição. Tá? No momento em que você oferece um recurso, uma terapêutica, né? Então ela consegue se liberar mais rápido do processo. Enquanto o paragenético, ele, mesmo com as ferramentas, a tendência é demorar um pouco mais. E como é que a gente consegue categorizar como uma síndrome? Quais as situações que definem
a síndrome do imperador. Antes da gente adentrar a questão da afetividade, que foi uma das questões que eu abordei na introdução, acho que vale as características da síndrome. É uma excelente pergunta. Então, a síndrome do imperador, ela é denominada, digamos assim, classificada como um transtorno opositivo, né? E esse transtorno positivo, ele ficou mais conhecido no meio tanto da pediatria, da psicologia, como síndrome do imperador. E tem um fato até interessante, né? Por que disso, né? Porque essas crianças realmente eram muito mandonas, como o imperador. Então, queriam fazer tudo do seu jeito, do seu modo, no seu tempo, e com qualquer pessoa, não respeitavam, ou não respeitam, né, as pessoas. E aí, esse grupo de profissionais, né, se trocando aí com seus estudos, né, eles começaram a ver que tinham sinais muito específicos, né? E aí, entre nós profissionais, começou a ficar mais, digamos assim, esse termo imperador, né, a síndrome do imperador, a gente acabou colocando mais dentro do nosso meio, né? Então, o que eu vejo, assim, dessa síndrome, né? Quais seriam? Toda síndrome, ela tem um conjunto de sinais e sintomas, né? A síndrome do imperador, então a gente vai ver crianças, mais ou menos a partir de uns 7 anos de idade, com uma gama de comportamentos que vai desde uma agressividade, só que quando eu falar agressividade, gente, é uma agressividade de um nível, de uma intensidade maior do que aquela corriqueira em crianças, tá? Uhum. Toda criança vai ter raiva, vai ficar magoada, tem dificuldade com frustração, isso faz parte do nosso crescimento como consciência. Sim. Quando é a síndrome do imperador, isso já está no extremo, tá? Então, ela não suporta coisas básicas, pequenas, tá? De frustrações. E o mando dela em casa é exagerado, tá? Então, ela realmente trata os outros de uma forma muito arrogante, tá? Então, ela é despreocupada com essa condição de respeito ao outro, empatia dela não é desenvolvida nessa personalidade, né? E, enfim, e assim sucessivamente. Então, ela vai ter dificuldade na escola, com os amiguinhos. Geralmente, ela é a que faz bullying, né? Então, ela sempre tem uma tendência a diminuir o outro. A agressividade é das vias de fato, ou seja, ela realmente bate em quem ela quer, né? Se ela não tem o desejo dela realizado naquele momento, ela já vai para uma agressividade ou para um nível de violência fora do normal, né? Então, aí se caracteriza essa síndrome do imperador, que é um transtorno positivo, é um transtorno desafiador opositivo, tá? Que também é conhecido. E a criança, ela sofre, ela traz na sua manifestação algum tipo de sofreguidão que a diferencie de uma manifestação relacionada à psicopatia, por exemplo? Isa, sim, o transtorno desafiador opositivo, a gente vê que ainda a criança ela tem um nível de sofrimento, tá? Entretanto, a necessidade do meio familiar onde ela está inserida a ter algum método de educação para ativar esse processo nela, né? É muito importante se frustrar e a gente também se sentir envergonhado. Isso é importante dentro da nossa formação, né? Assim, de caráter e tudo mais. Então, eu vejo assim que quando os pais compreendem que o comportamento dessa criança não está saudável, primeiro para ela mesma, né? E depois os efeitos estão sendo negativos com os outros. E eles começam a estabelecer uma relação diferente com essa criança, porque não está dando certo da maneira que estavam fazendo, né? Essa é uma hipótese, tá, Isa? Cada caso é um caso, a gente pode engessar. Então, aqui são dicas de como transmitir uma orientação a essas crianças. Então, os limites têm que ser muito definidos para essa personalidade, tem que ter disciplina e organização em coisas pequenas do ambiente da casa, né? Saber se comunicar com essa criança e não ceder quando ela estiver com esse comportamento mais assim voltado simplesmente para as suas necessidades e que pode comprometer os demais, né? Então isso é muito importante os pais estarem atentos. E sabe, Isa,
grande parte dessas crianças, eu vejo que, do que eu já atendi, assim, em clínica, era devido à dinâmica familiar, tá? Ou seja, pais não presentes, e quando voltavam para casa ou tinham algum momento com essa criança, os pais se sentiam frustrados, porque eles queriam estar com a criança, mas não poderiam, por causa do trabalho e tudo mais. Então, eles tentavam recompensar com amor. Só que o que era o amor para eles? Era dar tudo o que a criança pedisse naquele momento. Sim. Isso é muito sério, porque o mundo não é assim, né? A gente não tem tudo o que a gente quer, né? E em vez deles terem um diálogo com a criança ou dar amor numa dosagem correta, mais assertiva, não. Eles inundavam a criança com aquele amor, só que era um amor que não era assertivo. Era um amor deslocado e que gera doença. Olha que coisa estranha. Amor gera doença e gera. Tá? Então, gerava o quê? Crianças altamente inseguras. Hoje a gente vê que muitos sinais e sintomas do síndrome do imperador é que essas crianças são tão inseguras, só que elas só aprenderam a gritar, a bater, a punir os demais para ter o que desejam, né? Mas elas são inseguras dentro delas, né? Então, Sim. e muitas vezes esses pais, por não terem essa intimidade com as crianças, por N razões também, né? Muitas vezes, então, eles também puniam a criança pelo mau comportamento, mas também de uma forma deslocada. Era uma agressividade, ou seja, o comportamento dos pais, dos progenitores, era 880. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Davam amor demais, mas também quando a criança ficava muito birrenta, né, descontrolada, eles iam para agressividade. E a criança está aprendendo isso, né? Então, ela também age do mesmo jeito. Então, esse é um fator que eu vejo da dinâmica familiar que pode, sim, promover comportamentos na criança vinculados a essa agressividade, as birras, assim. Quando eu falo birra, Isa, não é aquela pequena birra da criança, né? Que criança tem birra, tá? Sim. A gente sabe disso. Ela tá aprendendo, né? Ela vai fazer algumas chantagens, sim, porque ela quer algo, né? Só que tem crianças que elas fazem isso, depois cessam, observam o ambiente, observam as pessoas, respeitam, ficam um pouco chateada, frustrada e tudo bem. Só que tem outras que não, que essas são a síndrome do imperador. Se jogam no chão, gritam, puxam o cabelo do pai e da mãe, né? A mãe fica desesperada, né? Sim. E não tem quem aguente, aquela situação. É porque ela não aprendeu a se frustrar. E os pais têm muito medo de dizer não, sabe, Isa? No sentido de, alguns pais, né? Eles têm medo de dizer não e perder o amor do filho. E é justamente ao contrário, né? O não educa muito mais que o sim. Mas vamos prestar atenção, o não bem conduzido. Não é gritado, não é, né? Com autoritarismo, né? É com autoridade. É diferente, né? Então, Sim. tudo isso é uma construção. E é uma cadeia, né? É uma rede. Me remete muito a um pedido de ajuda para aquele núcleo familiar. A doença, a patologia, a impressão que eu tenho é que ela nunca vem isolada. É como se fosse alguém estendendo o braço e olha, esse foco aqui precisa ser, esse é mudado. Faz sentido? Faz total. E, Isa, tem muitas famílias que se abriram a essa mudança da dinâmica familiar por causa do filho, né? Então, acabaram vendo que tinha algo errado dentro desse processo, né? E aí eles se disponibilizam a rever a dinâmica familiar. E o que seria isso? É verificar, eu vejo que eu brinco, é um tripé mínimo da educação dentro de casa, né? E quais seriam esses eixos, né? Esse tripé? Eu falo que é o amor, né? A afetividade. O outro é o lazer e o outro é a disciplina. Então, tem que ter, só que as três coisas têm que estar equilibradas. Né? O que geralmente acontece é que um domina os outros eixos, e aí vira uma coisa assim que não é harmonizada. Né? Ou seja, toda criança ela precisa de lazer, a gente sabe disso, né? Que é o brincar e, né, tudo mais. Então, os pais, se eles se dedicarem, que seja 20 minutos, mas com contato com essa criança, ou seja, estar ali presente, de fato, vai brincar, aquele momento ele não vai controlar, né, vai brincar. Isso é o suficiente para a criança ter as suas necessidades
ali de lazer, naquele lazer com os pais, eu tô falando, tá? Preenchido, tá? Eles entendem em 20 minutos. Isso é uma pesquisa que foi feita pela psicologia, né? Óbvio que a gente não tá falando para ficar contando no relógio, tá? Assim, né? Não, só 20, né? Mas assim, é só para dizer que um pequeno tempo bem gasto e bem vivenciado dá efeitos positivos, né? Disciplina. Toda criança, ela gosta de participar do meio. E ela quer isso, ou seja, arrumar o seu próprio quarto, os brinquedos. Aí eles me falam assim, não, meu filho não gosta disso. Quando eu falo que a criança deseja, ela não é que nem um adulto, né? Que ela fala assim, eu quero fazer tal coisa, né? Ela gosta de ser desafiada, né? Então, e muitas crianças, elas já demonstram o que elas querem fazer. Comer com o garfo, às vezes ela já começa a pegar o garfo. Por que não deixar, já que ela já quer experienciar? Tem algumas que começam a arrumar o quarto, só que não é a perfeição, porque não existe, né, perfeição. Mas ela começa. E aí o que acontece com os pais? Não está bem feito, corta, né? É assim, né? Não, menino, deixa que eu faço melhor. Ou eu tenho alguém que me ajude em casa, então ela que faça, né? Meus filhos não vão fazer. Gente, isso assim, eu vejo que infelizmente está dando na cabeça. Que quando a criança não ajuda na própria casa, ela não consegue entender de uma maneira concreta o que ela veio fazer nesse mundo, no papel dela em casa, e começa de casa, tá? Então, as pequenas organizações. Então, e como ela não compreende em casa, ela não vai fazer na escola. E ela não vai fazer em outros ambientes. Isso é péssimo, tá? Porque aí a gente vai ver o quê? Uma criança que não consegue se organizar na vida, né? E te digo mais, uma criança que não consegue se organizar em pequenas coisas, ela não consegue organizar o pensamento dela, Isa. Quando a gente fala arrumar a cama, ajudar na lavar louça, sei lá, varrer, arrumar não sei o quê, o jardim, né? A gente não associa muito com o pensamento, né? Com as emoções, mas tem tudo a ver, gente. No momento em que a gente cria uma pequena rotina saudável, nós estamos transmitindo para essa criança que tudo tem um lugar certo, um momento certo e uma atividade certa. E isso, na adultidade, a gente aprende a pensar alinhadamente, a ser mais organizado de uma forma geral, né? Sem dúvida. Então, olha só, Isa, devido a essa educação que a gente mais recebe, né? Tipo, as crianças estão recebendo muita coisa e retribuindo muito pouco. Aí fica essa dificuldade. Então, elas não vão dar valor para o dinheiro, para os brinquedos, para os amigos, né, para as pessoas, para os professores. Então, é da base que a gente começa a transmitir esses valores, né? Então, é isso que eu ressalto muito nesse meio da infância, né? E eu vejo resultados muito satisfatórios, Isa. Então, eu pegava muita família que tinha alguém uma criança com síndrome do imperador e eles já queriam dar medicamento, né, assim, para acalmar a criança. O meu primeiro olhar sempre foi mais comportamental, no primeiro momento. Eu falei assim, dá uma chance, vamos mudar a dinâmica familiar? Eu pegava os valores dessa família, eu não colocava os meus valores, né? Então, a família me dava os valores dela, a partir dos valores, criávamos eixos de atuação para seguir essa harmonia nos 3 eixos que eu falei. E quando a família aplicava, olha, era batata, a criança ficava mais calma, né? A criança melhorava. Aí passava 1, 2 meses, melhorava na escola, melhorava como um passe de mágica. E na verdade não era, né? Na verdade era entender esse processo da dinâmica familiar, dando um exemplarismo para a criança, né? Então, para ela conseguir se acalmar dentro de um ambiente que seja calmo. Só que aí os adultos precisam desse aprendizado, né? Isso é difícil, ninguém ensina isso na escola, né? Pelo menos como assim, como se acalmar, como lidar com a raiva, né? Então tudo isso a gente não aprendeu no banco da escola, né? Então os pais eles precisam desses passos para primeiro se auto-organizarem, manterem-se calmos, porque a criança vai exigir disso e transmitir o seu melhor.
E uma questão que me chamou muita atenção na sua fala é dos 20 minutos proposto aí por esse grupo de pesquisadores, porque se um grupo de pesquisadores chega a esse número dos 20 minutos, sugere, né, um número sugerido dos 20 minutos, é porque a questão é muito séria, né? Eu digo em termos da vontade dos pais em se dedicarem àquela ação, àquela atividade com as crianças. A partir do momento que um grupo de cientistas sugere que exista um mínimo de 20 minutos, é um diagnóstico coletivo muito importante a ser considerado, né? Ele não pode ser de forma nenhuma banalizado. É bem pontual. É algo que chama a nossa atenção. E sabe, Isa, porque eu compreendo assim, que hoje a gente sabe, os pais trabalham, né? Ambos os progenitores trabalham, e o trabalho tem uma carga horária pesada, puxada. Geralmente, quando chegam em casa, chegam cansados. O filho fica geralmente integralmente na escola, geralmente, não estou falando de todos os casos, e eles acham, lá ele já brincou, lá ele já fez o que tinha que fazer. Então, chegava em casa, come todo mundo rápido, com o celular ligado, às vezes um em cada canto, e iam dormir, né? E a criança, ela fica sufocada, porque não é isso. Ela quer a presença dos pais. Ela precisa. Então, isso é importante. E é justamente os pais que vão transmitir esses valores para a criança, né? Então, por isso que é importante a gente organizar a dinâmica familiar para que os pais consigam fazer isso. E não precisam ser os dois juntos, né? E não precisa ser num horário específico. Né? Então, isso é dependente de acordo com a própria condição daquela família. Mas é importante ter esse vínculo de lazer na família, assim como ter lazer no casal. Olha só. Então, a gente abrange várias coisas da família, porque a gente sabe, pais que estão brigando, que não conseguem, não estão convivendo bem, aquele ambiente não vai ficar legal para a criança. Né? Então, as brigas, tudo é um estresse muito grande, né? E a criança percebe tudo, ela absorve isso que está acontecendo no ambiente, né? Então, por isso que a gente tem que organizar bem a dinâmica familiar para que todos fiquem melhores possíveis. Não vai ficar tudo 100%, mas ali a chance das pessoas pensarem mais, né, e atuarem da melhor maneira possível dentro desse processo. Nessa fase de isolamento, eu estou trazendo um caso pessoal que eu penso que em muitos núcleos, país afora, mundo afora, isso também se repita, mas trazendo para uma perspectiva mais traforista, certo? Não tem relação com a síndrome do imperador em si, diretamente, mas que a gente consegue trabalhar aí também na nossa pensanidade, ampliar o diálogo, que é as crianças, nessa fase de isolamento social pandêmico, estão tendo a oportunidade de visualizar o trabalho dos pais mais de perto, de acompanhar como parte do trabalho é home office, de ver a produtividade ali dos pais, e se os pais contribuírem nessa sensibilidade de instigar nos filhos essa sensibilidade da valorização do tempo de trabalho que é dedicado para comprar aquele pé, para comprar aquele espinafre no mercado, para comprar aquela dúzia de ovos. Talvez essa fase de isolamento também seja muito oportuna para suscitar alguns debates que antes passavam despercebidos, hein, Lilian? Com certeza. E também intimidade, né, Isa? Que agora não tem muito como fugir, né? Então, Sim. tem muitos pais desesperados, né? Sim. Que a criança ficava praticamente na escolinha, né? Sim. E muitos, óbvio, quando eu estou falando aqui, alguns, né, nesse sentido, eles não se davam conta de como o filho estava apreensivo, frustrado, magoado, irritado, com esse acúmulo de coisas erradas da dinâmica familiar. E às vezes o que acontece? Essas crianças descontavam na escola, né? Os professores, os amigos, e assim vai, né? Sim. E agora os pais, eles estão vendo como está o seu filho nesse momento, né? Aqueles que estão conseguindo, ou que conseguiram antes da pandemia, né? Assim, a ter essa dinâmica familiar mais entrosada, né? E tudo mais, eles estão tendo, digamos assim, eles conseguem trabalhar de uma maneira mais eficaz nesse momento.
Claro que a criança interrompe aqui e ali, mas ele fala, a criança escuta e ela sabe, né? Já aquele que não aprendeu isso, que estava muito desorganizado, não tinha limites, hoje fica mais difícil, porque o pai fala e ela não vai escutar, porque ele quer do jeito dele, do modo dele, e aí as birras vão crescendo, o pai vai ficando irritado, né? Mas isso é uma riqueza de pesquisa, porque é Sim, possível mudar, gente. Dinâmica familiar é possível, dá trabalho, mas é possível mudar e o melhor de tudo, ela causa um efeito positivo, tanto nos pais quanto na criança, que são impressionantes. Então, só para deixar essa pontinha, né? É sim, possível mudar e melhorar, gente, por mais difícil que seja. Só que não tem jeito, a gente tem que arregaçar as mangas, suar sangue, né? Aqui, nesse sentido sim. da educação, para colocar de novo, né? E Colocar a rota, né? A sim, criança nessa rota. o que eu E tenho. Diga, diga. só para eles não me entenderem, assim, que quando eu falo assim da limite, disciplina, não é ser pais autoritários, sabe? Eu estou falando de um diálogo assertivo e até mesmo afetivo. O não, ele não precisa de justificativas muitas vezes para a criança. Assim, no sentido de quando ela está fazendo um comportamento errado, que vai prejudicar a sua própria segurança e do outro, o pai ele tem que ser firme, tá? Ele tem que dizer o não, porque a criança ela não sabe as consequências ainda dos efeitos do seu comportamento. O adulto Sim, sabe. Então, naquele momento, você está emprestando a tua responsabilidade para aquela criança. Então, é possível você fazer isso com o corpo, com a sua fala, não precisa gritar, mas é colocar aquela presença aonde o não é escutado. E a criança, ela escuta. É impressionante. Então, tem pessoas que ela consegue naturalmente fazer isso. A criança presta atenção e quando ela está nervosa, com raiva, tem várias técnicas para o pai dialogar naquele momento com a criança. Para ela pensar, calma, vamos lá, vamos pensar um pouco, né? Vamos sentar um pouquinho, depois a gente conversa. Tudo isso você está ensinando para a criança sobre o que fazer com a raiva. Só que você não fala para a sim, criança assim, ó, é raiva, então tem que fazer isso, né? A gente vai sim. ensinando pequenas dosagens, né? Através do nosso comportamento. E se o pai errar, pede desculpa. Pede desculpa para o filho, sim. Se repara, você está dando exemplo. E assim ele vai saber se ele errar com alguém, não tem problema. Ele vai pedir desculpa também. E ver uma maneira nova de se fazer aquilo. Então, esse diálogo construtivo, que é isso que eu estou te falando, que é disciplina, tá? É limites adequados, tá? É nesse sentido. E desconstruir o mito da família perfeita de que os pais não erram, né? A criança precisa entender que todos nós estamos em desenvolvimento. Isso dá um. E sabe, Isa, tem pais assim que estão muito ansiosos, né? E óbvio, com toda razão, né, do que está passando. Todos temos emoções, né? E tem dias que nós precisamos de um tempinho a mais para nos organizarmos internamente, né? Imagina numa família com criança pequena. É hard, não é fácil. E Sim. não tem problema você falar para a criança que você está com medo, que você precisa de um tempinho. Então, é nesse sentido que vale a pena, assim, tem dicas no livro de como, de técnicas, né? De como proceder, tanto na comunicação, em algumas situações específicas, né? Eu acho que tem bastante ferramenta hoje para os pais atuarem com as crianças de uma maneira mais afetiva. Muito legal. A falar em afetividade, o que eu sinto fortemente aí na explanação que você nos presenteia hoje com a síndrome do imperador é a íntima relação com o afeto, né? Com a autoafetividade, tanto da criança como dos pais. Até que ponto os pais não extravasam o autoritarismo ou a agressividade na fala pela falta deles mesmos em relação à autoafetividade, É, de acabar transbordando para a criança algo que eles ainda precisam resgatar. De novo, é uma teia, né, Lilian? É um trabalho conjunto, não tem como fugir. não tem como. É um impactando o outro diretamente. Os Perfeito. pais, eles identificam aquela, por mais que já tenha ali o diagnóstico de se tratar da síndrome do imperador, mas o convite à reciclagem é para
toda a turma ali, como diria o professor Walder, para a turma toda. Toda, não tem jeito, né? E é interessante, sabe, Isa, tem famílias, tem muitos que me perguntam assim, né? A síndrome do imperador, ela geralmente envolve quais os tipos de pais? Tipos, assim, no sentido de perfil, né? Uhum. Geralmente, ou são pais autoritários e mais rígidos, né? Ou, lá do outro lado, daí a gente vai para o extremo, muito lenientes, afetivos demais, que não tem regra, tudo é prazer, vão brincar juntos, sabe? Tudo dá um jeitinho. Então, Sim. esses dois perfis é que fazem uma confusão na mente da criança. Porque a criança, vamos lembrar aqui, gente, ela está construindo ainda as coisas. Né? Então, ela ainda tem dificuldade de ver a concretude, ela fica muito mais no mundo, né, que é mais, assim, imaginário, né? Tem aquela questão, assim. Então, ela ainda está aprendendo, está construindo dentro de si referências. Então, ela precisa organização, disciplina, tá? Para a saúde dela, saúde mental, eu falo, né? Então, esses dois tipos de família não são ideais. Exemplo, muito rígido, falta afetividade na fala, falta flexibilidade, até para ouvir a criança, para brincar com a criança, né? Então, enfim, e é justamente essa falta de flexibilidade que cria um ambiente muito rígido demais, muito endurecido, né? E que daí a criança, ela acaba, tem aquelas crianças que vão ficando muito passivas, mas também tem aquelas que vão ficando muito agressivas, né? Então, mas, ou seja, prejudica a manifestação da criança. E, por outro lado, aquele que é muito afetivo demais, que não tem limite, tudo muito é brincadeira, né? A criança também acha que tudo é brincar. E a vida não é assim, né? E não adianta falar assim, mas a criança é para brincar. A criança, ela vai brincar para aprender, mas ela aprende com tudo. E ela tem que fazer coisas diferentes. Então, não é só brincar, né? Então, tem um monte de aprendizados que estão além do brincar, né? Simplesmente ela olhar algo, isso é aprendizado. Então, tem tudo e ela precisa ser inserida nos ambientes. E para isso, por isso que é importante delegar funções para essa criança, para ela entender o papel, quem é ela, né? Aquelas perguntas, quem sou eu? O que estou fazendo aqui, né? Então, esses papéis vão fazendo a criança entender um pouquinho disso, né? Então, por isso que é importante o equilíbrio, é o caminho do meio. Então, a gente ter a flexibilidade, mas junto a disciplina, né? E em momentos a gente vai, sim, dizer não para a criança, né? E tem momentos que a gente vai compartilhar afeto e tem momentos que vamos brincar juntos. E a criança ela tem que entender que tudo isso é o pai e a mãe. Ou seja, o pai e a mãe é amigo, o pai e a mãe é uma autoridade de exemplo, uma pessoa que tem valor e está transmitindo seus valores. Então, é importante ela entender esse processo para ela ter confiança, formação de um vínculo seguro, saudável. Sim. Normalmente, o grafocons, aliás, ele é formado disso pela literatura conscienciológica. Então, são livros que o conteúdo seja alicerçado, os conteúdos sejam alicerçados pelo paradigma consciencial. A Síndrome do Imperador não é um livro que seja fundamentado no paradigma consciencial, embora a autora, inevitavelmente, traga essa expertise dentro de si, da sua bagagem aí enquanto assistente lúcida, enfim. Estou colocando isso para as pessoas que estejam nos assistindo agora. Se o paradigma consciencial fizer sentido para você no dia de hoje, a questão da multiexistencialidade, de múltiplas vidas, de múltiplas dimensões, da experiência fora do corpo lúcido, enfim, do princípio da descrença, de tudo que permeia o paradigma consciencial. Se fizer sentido para você, você mesmo, enquanto leitor, poderá dar o tom à Síndrome do Imperador pela perspectiva do paradigma consciencial, né, Lilian? Como tudo na vida, né? É perfeito. E eu acho assim que as técnicas elas são muito complementares, tá? Então eu vejo assim que se a família ela está seguindo aí o paradigma consciencial, né, e está com alguma dificuldade nesse processo da educação, ela pode sim utilizar as técnicas do livro. A única questão é ela colocar alguns ingredientes a mais, que seria energia, né? Que a gente aí retrata muito bem dentro do processo da ciência e conscienciologia. Né? Mas as técnicas inseridas no livro, elas falam desde habilidades sociais, né, socioemocionais,
comunicação assertiva, né? Como trabalhar com as emoções dos próprios pais e da criança. E isso eu acho que é o abecedário, digamos assim, né? da convivência. Então, falta para todo mundo, né, Isa, esse aprendizado. Né? Eu, pelo menos, me coloco nisso. A gente sempre está aprendendo, né, um pouquinho mais. Lembrando que ser progenitor, pai e mãe, é de uma responsabilidade imensa. Né? Então, a gente está colhendo, por opção própria, uma consciência, e eu vejo que, assim, o ideal é a gente passar o nosso melhor. Errar, a gente vai errar. Está dentro do processo da educação, né? Então, porque eu vejo assim, os pais, eles aprendem com as crianças e as crianças aprendem com os pais. Então, a educação, ela é dinâmica, não é horizontal, né? Então, ela é dinâmica e é um aprendizado contínuo em cada fase de desenvolvimento. Mas, para isso, a gente precisa se abrir, ver o que a gente precisa mudar como pai, como mãe, como família, né? E se os pais se abrirem a essa possibilidade de se revisitarem um pouquinho, ver o que é possível melhorar. Quando eu falo melhorar, não está dizendo que eles são errados ou que estão fracassando, nada disso. Às vezes, simplesmente, somos inexperientes com alguma situação, né? E precisamos de uma técnica para aquilo, né? E, enfim, e filho é assim, né? Não vem com manual. Sim, então, a gente vai construir de acordo com o temperamento, né? Dentro desse processo. Lilian Zolê, agradecemos muito, imensamente, mais essa participação sua aqui no GrafoCons, sempre de uma riqueza aí singular, você compartilha aí suas vivências e nos presenteando com mais essa gestação consciencial. Muito obrigada, Lilian. Obrigada, Isa, obrigada a toda a equipe. E lembramos você aí de casa que você encontra essa literatura, Síndrome do Imperador, no Shopcons. Excelentes reflexões em família, bons diálogos, bons pensamentos, investir aí na questão da ortopensenidade, como propôs a professora Lilian. E até a próxima edição do GrafoCons.